Olá, meus irmãos do Grupo Espírita Teresa de Jesus, que possamos todos nós, sob as bênçãos de Jesus, o amparo de Deus e de Teresa, aproveitarmos ao máximo as lições que vamos estudar. Essa lição está no livro Fonte Viva, do nosso companheiro franciscano de Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a lição 154, que nós vamos usar como página inicial, que tem o título Ninguém Vive para Si. Tem uma anotação de Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7, onde Paulo fala: porque nenhum de nós vive para si. E Emmanuel faz a análise. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam teus passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então, nesse momento, com os nossos corações bastante pacificados pela mensagem, vamos reunir os nossos pensamentos, direcionando ao nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, para fazermos a nossa prece. Senhor Jesus, primeiramente, Senhor, somos gratos pela oportunidade da realização da tarefa e te rogamos, Mestre, o amparo. Rogamos a Teresa de Jesus, o espírito responsável pelo grupo espírita, a todos esses trabalhadores da tua seara, Senhor, que amparam a todos nós nas tarefas dentro das casas espíritas e que, sob as bênçãos e a permissão, Senhor, de ti, de Teresa e, sobretudo, sob as bênçãos e a permissão de Deus nosso Pai, que de nossa parte possamos dar por iniciado o nosso estudo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bem, meus irmãos, então, com essa mensagem, e com esse ensinamento que Paulo nos traz, de que devemos estar atentos aos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, porque nenhum de nós vive para si, não vivemos para nós mesmos, Nós estamos aqui reencarnados nesse mundo, agradecendo essa oportunidade desse mundo, desse planeta ter nos recebido, porque é o planeta mais adequado, onde podemos, realizar nosso aprendizado, mudar nossos pensamentos, trabalhar nossos sentimentos,
mudar nossas atitudes para nos reajustarmos perante a lei de Deus. Então nós vemos, né, que os espíritos trazem para todos nós, né, essa noção de que todos nós, como humanidade, recebemos, né, de Deus leis justas, leis sábias, né, que vão nos conduzir nessa caminhada, né, nessa caminhada que é infinita, mas que sabemos que podemos a cada passo que damos, né, mais irmos nos aproximando dessa lei de amor que nos rege. Então, esse relacionamento entre todos nós, né, que estamos reencarnados aqui no planeta, deve ser um relacionamento vivido dentro da nobreza das virtudes que todos trazemos. Sabemos, né, que isso ainda é muito difícil, porque somos ainda espíritos com muitas dificuldades, né? Estamos buscando na nossa caminhada, irmos melhorando, né, a cada dia, mas ainda estamos, né, naqueles altos e baixos. Ora conseguimos, ora não conseguimos, mas é urgente, né, que todos nós que já conhecemos, né, a doutrina, que já estamos estudando tanto o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que possamos estabelecer, né, na nossa caminhada esse propósito, né, de que o amor possa fazer parte das nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos desenvolver essas virtudes que todos nós trazemos dentro de nós, a fim de que possamos realmente compartilhar aquilo que de melhor temos, né, com os nossos companheiros de caminhada, porque sabemos, né, que esse amor que Deus nos permite vivenciar desde sempre, né? Desde aquelas primeiras fases da nossa criação, né? Quando passamos por outros reinos que ainda não eram reino hominal, né? Sempre fomos envolvidos pelo amor de Deus, né? O amor de Deus sempre preencheu, e os espíritos nos falam sobre isso, né? Que o amor de Deus está retratado em toda a criação, desde o átomo até a maior manifestação de vida. E esse amor está sempre nos convidando a quê? A paz, né? A harmonia, ao equilíbrio entre todos nós que somos os seres da criação. E para viver, né, em harmonia, em equilíbrio, nós precisamos estar, né, a todo momento olhando para nós mesmos, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para as nossas atitudes, e analisando, né, tudo isso que temos realizado, tudo isso que vamos fazendo, para que possamos ir nos adequando, né, e adequando a esse amor de Deus por toda a sua criação, né? Então nós vemos, né, que nós estamos num momento de muita dificuldade, né, no nosso universo, que é esse momento de quê? Dessa transição. É um momento de muita dificuldade, né? Então, nós precisamos, mas o amor de Deus está presente o tempo todo. E nós precisamos estar atentos para sintonizar o maior tempo possível com esse amor. Quando vamos realizar as nossas tarefas mesmo do dia a dia, quando vamos manter o contato, né, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com nossos amigos, com nossos companheiros de caminhada, quando vamos realizar as nossas tarefas em relação à natureza, né, seja cuidando de uma planta, seja cuidando de um animal, que nós sempre procuremos, né, esse equilíbrio, essa harmonia. Por quê? Porque tudo que convive conosco foi criado por Deus. Então daí vem, né, a necessidade de nós buscarmos esse respeito, né, esse entendimento maior
que quando Jesus nos trouxe, né, o ensinamento, vamos fazer para o outro aquilo que queremos que eles nos façam, né, que essa é a atitude que quando a gente compreende em profundidade, quando a gente assimila, né, com bastante profundidade mesmo, né, nós vamos perceber o quê? Que nós vamos conseguir, né, fazer essa troca com toda a humanidade através da boa vontade, né? Através do sentimento de compreensão, né? De compreensão do limite do outro, compreensão da dor do outro, compreensão do esforço do outro, né? Então, tudo isso é necessário para todos nós, né? Sabemos que ainda temos nossas dificuldades, com certeza, não podemos nunca achar, né, que por termos conhecimento do Evangelho, eu já conheço o Evangelho, então eu pratico o Evangelho. Não praticamos, não. Praticar o Evangelho é vivenciar todos esses ensinamentos 24 horas por dia. E nós ainda temos muitas dificuldades em relação a isso. E é daí que vem esse agradecimento pelas oportunidades da gente estar sempre travando contato com esses ensinamentos que vêm trazer esse despertamento para nós. Olha bem, pensa bem, vê, né? Olha para suas atitudes, olha para o que você vem alimentando de sentimentos e de pensamentos. Então nós vamos vendo que as bênçãos do amor divino são derramadas sobre nós todo o tempo. E são essas bênçãos que nós devemos permitir que alimentem essa nossa trajetória evolutiva, né? Por quê? Porque essas bênçãos são essenciais para que nós possamos dar curso àqueles projetos íntimos que todos nós trazemos, né? Que realizamos lá no mundo espiritual os projetos antes da reencarnação e viemos aqui para dar curso a esse projeto. Então, e como é que nós nos fortalecemos para trabalhar esse projeto íntimo, né? De caminhar no bem, de amar ao próximo, de valorizar tudo aquilo, né, que nos chega, todos que convivem conosco, né? Então, como é que nós vamos dar curso a isso? Quando ficamos em conexão com essas bênçãos do amor de Deus, né? Então, precisamos estar atentos para isso. Por quê? Esse universo que nos cerca, né, os espíritos sempre nos chamam a atenção para isso, um universo grandioso, um universo maravilhoso, né? E os espíritos dizem que ele deveria ser reverenciado por todos nós, né? Como aquela sala de aula, para que a gente possa fazer o aprendizado da convivência entre tudo que nos cerca. Olha bem, não é só entre seres humanos, entre todo esse universo e nós, através do amplo exercício do amor, né? Porque esse amor, né, que nós trazemos dentro de nós e que muitas vezes nós deixamos lá abafado, porque fala mais alto o nosso orgulho, fala mais alto a nossa vaidade ou o nosso egoísmo, esse amor, ele nunca se esgota, ele é infinito. Por quê? Porque o amor é de origem divina, né? Tudo que vem de Deus é amor. Tudo que vem de Deus é inesgotável. Tudo que vem de Deus, né, é que é o real e que não termina nunca. Então, nós precisamos entender, né, que nós fomos lá criados com aquela simplicidade toda, né? Quando nós fazemos o estudo do livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, a gente vê, né? Nossa, que criação maravilhosa, criação perfeita, que o amor divino é algo assim grandioso, né, que nos permitiu passar por aqueles reinos e que teve todo um proveito para que nós pudéssemos chegar agora à fase hominal, né? Então, quando a gente faz esse estudo com profundidade, a gente percebe
o porquê dessa criação com essa simplicidade, né? Que naquele momento só significava o quê? O despertar da vida. Mas a gente então desconhecia o poder, né, que dirige o universo, a gente não conhecia sobre nada disso, mas a gente foi recebendo o quê? Os recursos que foram colocados dentro de nós por Deus e que são recursos de um valor incalculável. E através desses recursos, nós fizemos o quê? Fomos construindo, fomos, né, trabalhando no nosso crescimento moral. Né? E esses recursos foram permitindo o quê? Que a gente começasse a enraizar em nós valores de um grande poder iluminativo. E aí a gente até compreende por que os espíritos falam para nós que o progresso é infinito, porque isso é sempre mais e mais, né? Nós vamos crescendo sempre mais e mais. Então, esses recursos, né, quando nós vamos trabalhando lá, né, o nosso crescimento moral, eles vão permitindo que nós enraizemos em nós esses valores de grande poder iluminativo. E esses valores são adquiridos como? A gente, nessas pequenas situações, nesses pequenos movimentos do nosso dia a dia, esses pequenos contatos que nós fazemos no nosso dia a dia, que às vezes a gente diz assim, nossa, né? Mas essa situação me trouxe tanta alegria, ou poxa, essa minha atitude me trouxe tanto desprazer, e aí a gente vai ficando atento, né? Para todos esses recursos. São recursos que vão despertando o melhor em nós, né? Então nós vemos que temos ainda muitos companheiros de caminhada que ainda não conseguiram se educar, não conseguiram educar suas emoções, né? Então, ainda quando se manifestam essas emoções aí, que, né, elas vêm do íntimo ainda de uma maneira muito áspera, de uma maneira abrupta, de uma maneira até destrutiva. Mas nós já estamos dentro da doutrina. Nós já estamos tendo a oportunidade de estudar, de conhecer os exemplos de Jesus, mais do que, né, o que foi escrito pelos seguidores de Jesus, porque Jesus não deixou nada escrito, mas a gente consegue estudar, compreender, analisar os exemplos que Jesus nos deixou. Né? Então, nós vemos o quê? Que é essa lei que nos rege, essa lei de amor, né? Que busca o nosso despertamento para que a gente possa ficar atento para tudo que nos cerca e buscar trabalhar o amor em todas as situações, né? Essa lei de amor, quando ela for cumprida mesmo, como ela deve ser cumprida na íntegra, nós vamos o quê? Estabelecer aqueles relacionamentos de harmonia, né? Entre todos os seres da criação, né? Inferiores, superiores, entre nossos amigos aqui no mesmo país, né? Na mesma cidade, no mesmo estado, na mesma rua, no mesmo planeta. E aí a gente vai afastar, né? Todas essas ideias de superioridade, todas essas ideias de que eu sou melhor que você, todas aquelas ideias de que eu conheço mais do que você, que às vezes a gente pode até conhecer, mas será que a gente está exemplificando? Que a gente está colocando isso nas nossas atitudes. Então, né, essa lei que nos rege vem nos trazer o despertamento para tudo isso, né? E aí a gente percebe o quê? Que todas essas etapas, elas precisam ser vencidas por nós, né, no nosso íntimo. Nós precisamos vencer, então, a quem? A nós mesmos. Nós precisamos trabalhar, né, todo esse entendimento para que a gente possa perceber, né, o potencial de energia, de sentimentos bons que nós temos dentro de nós, para que nós possamos fazer essa luta constante conosco mesmos,
né, para agir sempre, né, em relação a tudo que nos cerca, né, com paz, com harmonia, com respeito, né, porque tudo isso provém de Deus, né? E aí a gente fica achando, eu só preciso então respeitar ser humano porque é filho de Deus? Não, e a natureza? Vem de quem? Quem mantém essa natureza aí? Então vem esse respeito que Paulo vem falar, vem mostrar para nós aqui, né? Nessa mensagem, né? Que essa influência que a gente tem em relação a todos aqueles que convivem conosco. Às vezes as pessoas nem falam, mas estão nos observando, né? As crianças não falam, mas estão nos observando, estão aprendendo conosco. Então é o que ele fala aqui, são milhares de olhos nos observando, né? Aí a gente vem, fala de evangelho, né? Estuda evangelho, está dentro da casa espírita, mas aí quando a gente sai na rua, né? A gente sai brigando, sai se aborrecendo, sai criando complicações. E aí Paulo vem nos lembrar, milhares de olhos te observam os passos. Milhares de ouvidos escutam a tua voz. Não só quando estamos dentro da casa espírita, não. Quando estamos em qualquer situação, tem milhares. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? E ele diz, milhares de corações recebem teus estímulos para o bem ou para o mal. Então, olha quando Jesus, né, trouxe os ensinamentos em frases assim que ficam para nós, frases de uma simplicidade, né? E eu sempre percebo assim que a gente tem muita dificuldade, né, de seguir Jesus, porque Jesus era muito simples. E nós somos muito complicados, nós gostamos de rebuscar as coisas, né? E Jesus falava para nós o quê? Tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Então essa frase ela é de uma profundidade tão grande, né? Para que nós realmente possamos ficar atentos a todas essas situações que nos chegam, né? Porque em forma de testes, em forma de exercício no bem e em forma de aprendizado, de autoconhecimento, para ver assim, como é que eu reagi dessa vez? Reagi bem? Que bom! Já estou trabalhando, né, e conseguindo controlar minhas emoções. Puxa, eu ainda reagi muito mal. Então tem que ficar mais atenta a quem? Não aquele que me trouxe a prova, mas a mim mesmo. A minha reação. Como é que eu reagi? Que é isso, né, que Paulo vem mostrar para nós aqui, queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertence às existências que nos rodeiam, a lei de sociedade. Nós vivemos em sociedade, então sofremos a influência e influenciamos. A influência que eu sofro não depende de mim, depende daquele que está influenciando. Mas aqui eu exerço e influencio o outro, e influencio o meio que eu vivo, e influencio a sociedade onde eu estou inserida, esse depende de mim. Né? Então eu controlo. Então ele diz aqui, nós vivemos para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos ideais. E aí a gente tem que ficar muito atento para isso, né? Como eu trato meus familiares? Eu trato todos da mesma forma? Como eu trato meus amigos, né? Quais são os meus ideais? Qual é o meu ideal? Realmente eu já parei para analisar o que eu estou esperando de mim ao final desse período aqui reencarnatório? Isso é o ideal que eu estou traçando para mim, né? Então, ele mostra para nós, né, que nós, quando compreendemos essa realidade, nós começamos a observar o quê? O nosso caminho. Não é o caminho do outro, porque o caminho do outro é do outro, pertence ao outro, eu não posso fazer nada para modificar. É em relação ao meu caminho, né? E ele diz assim, sentindo
pensas. Pensando, realizas. E olha como isso é importante para a gente poder ficar, meu Deus, eu tenho que estar muito atento o tempo todo, né? Como eu recebo, né? Ele fala o quê? A gente influencia e é influenciado. Como eu recebo a influência, vai influir, vai mexer com o quê? Com o meu pensamento. Porque ele diz assim, sentindo pensas. Então vai influenciar no meu pensamento, a forma que eu recebo aquela influência. Aí ele diz assim, se pensando, realizas, né? Então, se eu estiver com um pensamento equilibrado, eu vou realizar no bem, né? Eu vou entender, vou desculpar, vou passar por cima, vou deixar para lá, vou, né? Não vou trazer nenhuma dificuldade nem para o outro nem para mim. Mas, né? Eu posso realizar também, me desequilibrou, o que veio, a influência do outro chegou até a mim, me trouxe um desequilíbrio enorme. E aí? A minha reação, como é que vai ser? Então é que ele diz assim, tudo aquilo que constitui tuas obras, através das tuas intenções, das palavras e dos atos, representará a influência da tua alma. Então olha como isso é sério para todos nós, né? Tudo que vai constituir a nossa obra está ligado através das nossas intenções, das nossas palavras e dos nossos atos. Por quê? Porque é através disso que a gente vai influenciar o outro, influenciar o ambiente onde a gente vive, influenciar a nossa sociedade, né? Aí ele diz assim, e aí essa influência vai nos auxiliar a libertação, né, perante a lei divina, ou vai nos agravar perante a lei, porque aí é mais uma incidência lá na lei de Deus que a gente vai ter que vir buscar reajustar, né? Então, Paulo nos recomenda o que, ó, vigie o mundo íntimo, vigilância, Jesus falava isso para nós, né? Orai e vigiai. Então é isso aí, vigia teu mundo íntimo e faze o bem que puderes ainda hoje. Não é deixar para amanhã, não, hoje eu vou agir dessa forma, porque hoje não dá para desculpar. Não, ele diz, ó, faz o bem ainda hoje, né? Por quê? Porque nenhum de nós vive para si, para nós mesmos, né? Nós vivemos numa sociedade. Então, nós vivemos num planeta onde tudo se comunica através do fluido cósmico universal. E é por isso que quando chega no mundo espiritual, a gente não precisa nem falar. Os espíritos já leem, né, o nosso pensamento. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso enquanto estamos aqui, reencarnados. Já sabemos disso? Então, vamos começar a educar o nosso pensamento aqui. Por quê? Porque esse pensamento vai influenciar minhas atitudes. E depois, né, que a flecha for atirada, a gente não consegue mais correr atrás e buscar, né? Então nós vemos que nós precisamos, né, vencer todas essas etapas dentro de nós mesmos, né? Por quê? Porque a proposta de Deus para nós é perfeição. E nós vamos ser perfeitos, sim, relativamente perfeitos, porque a perfeição absoluta é só divina. Mas a perfeição relativa que nós estamos buscando é daqui a pouco a gente está sendo um Jesus, e olha, Jesus para nós é aquela referência de 2000 e tantos anos atrás, hein? Mas daqui a pouco nós estamos recebendo, né? Estamos atingindo aquele patamar de Jesus e Deus vai dizer assim para nós, toma meu filho, esse planeta é seu, vai lá e toma conta dele. Né? Então, é para isso que nós estamos buscando vencer todas essas etapas, buscando transformar todo esse potencial energético dos nossos sentimentos, que ainda não são sentimentos sadios,
e buscando transformar nas forças poderosas do bem, né? Num processo onde a gente vai curando aquelas mazelas milenares que a gente vem arrastando aí, né? E que sabemos que temos, porque senão não estaríamos num planeta de provas e expiações. Se estamos num planeta de provas e expiações, é porque somos espíritos devedores. Não é isso? Então a gente vai curando essas mazelas milenares, vamos iluminando o nosso espírito segundo a proposta divina, né? Que é o quê? A busca da perfeição. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí a gente lembra, né, daquele sonho de Jacó, né? Da escada que se perdia, né? Ele viu o início da escada, mas não viu o final. Por quê? Porque a perfeição é infinita, né? Então nós vemos, né, que todos os seres da criação, né, tudo que foi criado por Deus, tudo, desde o mais simples, né, até o espírito mais perfeito, né? Todos carregam em sua intimidade a centelha divina. Mesmo quando a gente está lá na fase ainda de princípio material, né? A gente já tem lá essa centelha movimentando em nós para que nós possamos, né, estar lá no reino mineral, depois chegar ao reino vegetal, chegar ao reino animal, para chegar ao reino hominal. Então a gente já traz essa centelha, né? E essa centelha é o quê? É o amor de Deus, que é o amor que é o mantenedor absoluto do universo, né? Então, se o amor é o mantenedor do universo, para eu estar em equilíbrio, eu só estou em equilíbrio, né, com esse universo quando eu trabalho o quê? O sentimento do amor em mim, né? Então nós vemos, né, que cada um de nós, não importa a condição em que nós nos encontremos, né, nós precisamos oferecer a nós mesmos uma vida o maior tempo possível alinhada ao amor. Ah, mas você consegue 24 horas por dia? Não. Não me engano, não consigo. Ainda tenho muitas dificuldades, mas estamos no esforço? Se estamos no esforço, já está maravilhoso, já está perfeito para nós, né? Então, vamos buscar, né? Oferecer a nós mesmos, nos alinharmos sempre a esse amor, porque esse amor é aquele sentimento sublime, né? Que Deus derrama o tempo todo, misericordiosamente, através dos seus mensageiros, toda, sobre todos nós, sobre toda a humanidade. E qual é o propósito de Deus? Para que a gente sempre tenha vida. Amor é vida. E essa vida em abundância que todos nós, né, queremos ter. Então, nós precisamos estar em conexão com essa centelha divina que nos criou, que nos mantém e que mantém todo o universo à nossa volta. Então, que Jesus possa nos fortalecer, né, nos amparar, nos socorrer, e nós possamos estar sempre muito voltados e atentos para nós mesmos, né, para tudo que nos cerca, para todas as oportunidades da nossa vida, né? E então, nesse momento, mais uma vez nós vamos reunir os nossos pensamentos e fazermos a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, só temos a agradecer, Senhor, pela oportunidade, Mestre, do estudo, pela oportunidade das reflexões, Senhor, que esses trabalhadores da Tua seara trazem para todos nós, Senhor, a fim de que possamos nos fortalecer na nossa caminhada. Que possamos, Senhor, com nossos corações agradecidos, sob as Tuas bênçãos, sob a Tua permissão, sob as bênçãos e a permissão da nossa companheira Teresa de Jesus, responsável pelo grupo espírita, de todos os espíritos trabalhadores da seara junto com ela,
mas que seja sobretudo sob as bênçãos e a permissão de Deus nosso Pai, que de nossa parte possamos dar por encerrado o nosso estudo. Muita paz, meus irmãos, Deus nos abençoe a todos nesse esforço, né, de estarmos sempre buscando, como diz Leon Denis, caminhar para a frente e para o alto. E o espírito de Antônio de Aquino nos traz sempre uma mensagem muito linda, que ele diz que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muita paz a todos.